Bom dia, sétimo ano A, sétimo ano B e sétimo ano C. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? E se Deus quiser, logo estaremos juntos novamente. Então, hoje, pessoal, nós vamos dar início a mais uma aula de ciências, capítulo 6 da apostila de vocês, e o tema é o equilíbrio térmico da Terra. Coloquei aqui para vocês uma imagem bem bonita do nosso planeta Terra e vocês hoje vão conhecer como é que ocorre esse equilíbrio térmico no nosso planeta Terra. Lembrando que equilíbrio térmico é a transferência de um corpo com maior quantidade de calor para um corpo com menor quantidade de calor, até que ambos corpos ficam com a mesma temperatura. Quando os dois corpos estão com a mesma temperatura, nós dizemos que eles atingiram o equilíbrio térmico. E agora vocês vão saber como é que ocorre o equilíbrio térmico no nosso planeta Terra, correto? No sexto ano, pessoal, vocês aprenderam tanto em ciências como em geografia que nós temos em volta do nosso planeta Terra, nós temos uma camada de gases, a conhecida atmosfera. Essa camada de gases, ela protege o nosso planeta durante o dia dos raios solares. Então, é como se fosse uma proteção que nos protege do calor solar. Durante a noite, nós não temos a presença do Sol. Então, a função da nossa atmosfera à noite é que ela nos protege do frio. Então, durante o dia, a nossa atmosfera, ela nos protege do calor, do sol, e à noite ela nos protege do frio. Então, é como se a atmosfera fosse uma capa protetora do nosso planeta Terra, correto? Aí, pessoal, é o seguinte, o Sol, ela é a principal fonte de energia para o nosso planeta. Sem esse calor irradiado pelo Sol, a Terra não teria condições de ter o desenvolvimento de vida. Um exemplo disso é o processo da fotossíntese, né? Vocês aprenderam fotossíntese, vocês aprenderam cadeia alimentar. E nesse processo de fotossíntese, dando sequência à cadeia alimentar, nós chegamos à conclusão que sem a energia do Sol, nós não teríamos o desenvolvimento de vida, né? Por quê? Porque sem a fonte de energia do Sol, nós não teremos o processo de fotossíntese. As plantas e as algas, elas não conseguiriam fazer o processo da fotossíntese. Sem a fotossíntese, não teria alimento para os animais que são herbívoros. Consequentemente, faltaria alimento para os animais carnívoros. E assim por diante. Isso tudo causa o quê? Um desequilíbrio na cadeia alimentar. Então, sem essa fonte de energia, que é o nosso Sol, a estrela mais próxima do nosso planeta, nós não teríamos o desenvolvimento de vida no nosso planeta Terra, certo? Então, pessoal, quando o Sol, né, ele vai irradiar a energia para o nosso planeta, essa energia chega até a atmosfera da nossa Terra, tá? E depois parte dessa radiação vai chegar até a superfície da Terra. O que seria essa superfície da Terra? É o lugar onde nós estamos, o lugar onde nós vivemos, é a biosfera. Então, quando o Sol, né, ele está irradiando a energia para o planeta, primeiro ele vai passar pela atmosfera, de toda essa energia, cerca de 50% a 51% é que vai atingir a superfície da Terra. Então, isso dá para se concluir que a atmosfera ela já filtra um pouco essa energia solar. Então, vai passar pela atmosfera e depois vai atingir a superfície, que é o local onde nós estamos. E grande parte dessa radiação vai voltar para a atmosfera, tá? Então, esse processo, pessoal, da energia solar passar para a atmosfera, atingir a nossa superfície
e depois grande parte irradiada voltar para a atmosfera, esse fenômeno nós chamamos de efeito estufa, tá? Então é o quê? É um efeito estufa natural do nosso planeta Terra. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem mostrando o que eu acabei de explicar para vocês. Como é que esse efeito estufa, ele funciona no nosso planeta. Então, olha lá, ó, a radiação solar, ela que aquece a nossa Terra. Essa radiação, primeiro, ela vai passar pela nossa atmosfera, que é a camada de gases que está envolvendo todo o planeta Terra. Depois da atmosfera, mais ou menos cerca de 50 a 51% dessa radiação vai chegar à nossa superfície terrestre, que é o local onde nós estamos, né? É o espaço onde tem vida, é a biosfera. Depois, pessoal, parte dessa radiação que está na superfície terrestre volta para a atmosfera. Então, nesse espaço aí, entre a atmosfera, né, e entre a superfície terrestre, que é o local onde nós estamos, está ocorrendo um fenômeno aí, que é o chamado de efeito estufa, certo? Aí, assim, pessoal, o que vem acontecendo hoje em dia, né? Está ocorrendo uma variação no equilíbrio térmico do nosso planeta Terra. Então, muitos cientistas que estudam as mudanças climáticas, eles acreditam, né, que as principais causas do aumento desse efeito estufa é devido à ação do homem, à ação humana, né? Então, em uma queima, qualquer queima, quando você queima alguma coisa, você está queimando o oxigênio. A queima de oxigênio resulta na produção de gás carbônico. Essa quantidade, essa concentração de gás carbônico vai se acumulando nesse efeito estufa. E isso vai aumentando a temperatura do nosso planeta, né? Um carro se locomovendo, está queimando combustível. Na queima do combustível, ele vai estar liberando o dióxido de carbono. Esse gás, ele vai se concentrando no efeito estufa, tá? Então, toda vez que ocorre uma queima, ocorre a liberação de monóxido de carbono, dióxido de carbono e o gás carbônico. Esse gás, ele é um gás quente e ele aí vai intensificando esse aumento do efeito estufa, certo? Então, eu coloco aqui para vocês, olha, alguns exemplos, né? Nós temos ali a nossa superfície terrestre, que é o local onde nós estamos, né? Acima ali nós temos a nossa atmosfera, que é a camada de gás, né? Que envolve todo o nosso planeta. E lá na nossa atmosfera, pessoal, vocês lembram que nós estudamos que tem lá na estratosfera, nós temos a nossa camada de ozônio. O ozônio, ele é formado por 3 moléculas de oxigênio. E a função dessa camada de ozônio é filtrar a radiação solar. Então, quando os raios solares vão passar pela atmosfera, ao chegar na camada de ozônio, vai ocorrer o quê? Uma filtração. Então, por isso que essa radiação, até chegar à nossa superfície, ela está com uma quantidade menor, não está tão quente, certo? Só que hoje, pessoal, o que vem acontecendo com essa camada de ozônio, né? Ela está sendo destruída, por quê? Porque através da ação humana está ocorrendo muita liberação de gases quentes, né? Gases que estão subindo para a nossa atmosfera, estão aumentando esse efeito estufa, está aumentando a temperatura do planeta, e nós temos aí na figura o conhecido gás com símbolo de CFC, que é o gás chamado de clorofluorcarbono, que é um gás que ele era muito utilizado, um gás leve, e quando ele é liberado para a atmosfera, por ele ser leve, ele rapidinho ele vai até a atmosfera e ele destrói a camada de ozônio, tá? E aí o que forma? Forma esse buraco na camada de ozônio. Onde tem esse buraco,
a radiação solar, ela vai entrar com uma intensidade maior. E isso vai provocar o quê? O aquecimento global, tá? Hoje, pessoal, nós já temos, né, uma lei que é proibido o uso desse gás CFC. Então, até uma época atrás, ele era muito utilizado. Era utilizado na fabricação de desodorantes, em tintas, né? Dentro do congelador, de geladeiras, de freezer, tinha o uso do gás CFC. Hoje ele já está sendo proibido usar esse gás. Por quê? Porque quando ele sobe para a atmosfera, ele acaba destruindo a camada de ozônio, tá? Se vocês observarem o frasquinho do desodorante que vocês usam, vem escrito, não contém o gás CFC. Por quê? Porque hoje foi proibido o uso desse gás, tá? Ali vocês estão vendo, ó, desmatamento, né? Queimadas, né, de florestas, ocorre a liberação de monóxido de carbono. Os carros, eles queimam combustíveis, né? O petróleo, o etanol, e aí libera monóxido de carbono. Algumas indústrias ainda liberam poluentes, né? Mesmo hoje sendo obrigatório o uso em filtro de chaminés nas indústrias, ainda tem algumas indústrias que liberam gases poluentes, né? E aí aumenta o nosso efeito estufa. E tem algumas usinas, pessoal. No caso de usina termoelétrica, né, para gerar energia elétrica, essas usinas, elas queimam combustíveis fósseis. E o resultado dessa queima é a liberação de gases que acaba aumentando o efeito estufa. Então, tudo isso faz o quê? Faz provocar o aumento do nosso efeito estufa. Esse aumento de temperatura do efeito estufa é o que causa o que nós chamamos de aquecimento global do nosso planeta. Então, assim, pessoal, aqui nessa última figura, o que eu coloquei para vocês, né? Que o nosso planeta ele está passando por um processo de desequilíbrio ambiental, né? Com esse aquecimento global que vem ocorrendo, está ocorrendo derretimento de geleiras, né? Consequentemente, inundações de áreas litorâneas. Esse aumento de temperatura, né, faz com que o planeta comece a ter mais erupções vulcânicas, né? O movimento de placas tectônicas podem acelerar por esse aquecimento e ocorrer mais terremotos, né? Podem ocorrer maremotos, que é no mar, e aí esses são os prejuízos que ocorrem no planeta Terra. E por que a gente sempre fala muito, né? Tem muitas campanhas dizendo que plantem uma árvore ou façam um jardim. Ajudem a diminuir o aquecimento global. O que a árvore tem a ver com esse aquecimento global, né? Nós já conversamos sobre isso. Toda planta, toda alga realiza o processo de fotossíntese. No processo de fotossíntese, as plantas retiram da atmosfera o gás carbônico, né? Para fazer o processo de fotossíntese. Quando ela termina esse processo de fotossíntese, a planta ela libera o gás oxigênio. Além dele ser o gás essencial para a nossa respiração, esse gás oxigênio, ele vai subindo para a atmosfera e ele vai ajudando a repor a camada de ozônio que vem sendo destruída, né? Por quê? Porque o ozônio, ele é formado por 3 moléculas de oxigênio. Então, concluindo, quanto mais plantas, né, árvores, algas, qualquer planta que você colaborar, que você tiver na sua casa, essa planta, ela faz o processo de fotossíntese. E no processo da fotossíntese, ela vai retirar da atmosfera o gás carbônico, que é um gás quente, né, que ajuda no aumento aí, né, do efeito estufa, na produção, na realização do processo de fotossíntese, a planta ela vai produzir o gás oxigênio, que além dele ser o gás utilizado pela maioria dos seres vivos no processo de respiração, o oxigênio ele vai ajudar a repor o ozônio perdido, certo? Então, o nosso conteúdo de hoje é esse, tá bom, turminha? Beijos a todos e até a próxima aula.